10 fatos de psicologia sobre melhores amigos. 1. Se uma amizade dura mais de 7 anos, psicólogos dizem que ela vai durar a vida toda. 2. Nunca se preocupe em perder um amigo, porque um amigo de verdade nunca pode ser perdido. 3. Amizade não é sobre com quem você passa mais tempo, é sobre com quem você tem o melhor tempo. 4. Uma amizade forte não precisa de conversa diária, nem sempre requer estar juntos. 5. Melhores amigos são as pessoas que fazem dos seus problemas os problemas deles, só para que você não precise enfrentá-los sozinho. 6. Um verdadeiro amigo é alguém que vê a dor nos seus olhos, enquanto todos os outros acreditam no sorriso no seu rosto. 7. Somente um verdadeiro amigo irá dizer na sua cara o que os outros estavam dizendo pelas suas costas. 8. Às vezes, estar com o seu melhor amigo é toda a terapia que você precisa. 9. Melhores amigos podem retomar de onde pararam, não importa quanto tempo tenha passado. 10. O riso é a cola que mantém melhores amigos unidos mesmo em tempos difíceis.